O filhote da mãe Caramelo não saiu do seu lado nem por um segundo. Até que de repente ela acordou. Ela não se mexia. O filhote estava colado ao corpo da mãe Caramelo, tremendo, como se o calor pequeno do seu corpo fosse suficiente para trazê-la de volta. O fim de tarde tingia o céu do interior de Minas Gerais de laranja queimado, enquanto as portas das casas simples começavam a se fechar. O cheiro de poeira quente subia do asfalto. Tudo parecia suspenso. Até que os olhos dela tremeram. E abriram. Mas ela não acordou apenas para o filhote. A poucos passos, ajoelhada na calçada, estava Helena, professora aposentada, 68 anos, que havia saído para comprar pão de queijo na feira da praça e acabou encontrando algo que mudaria completamente os próximos 6 meses da sua vida. Ela não fazia ideia de que aquela decisão, parar, observar, esperar, abriria espaço para um recomeço que envolvia medo, resistência, sacrifício e uma comunidade inteira. Caramelo ainda não confiava em ninguém. Mesmo debilitada, seus olhos atentos acompanhavam cada movimento ao redor. Seu instinto era proteger. Seu único objetivo era manter o filhote seguro. E, naquele momento, qualquer ser humano representava uma ameaça. Helena também carregava seus próprios receios. Viúva há anos, com o filho morando longe e uma casa silenciosa demais, ela vivia um conflito que não confessava a ninguém. Sentia que seus dias estavam diminuindo de tamanho, que já não era mais necessária. Ao ver aquela mãe lutando para permanecer acordada pelo filhote, algo dentro dela despertou. E foi ali, naquela rua comum, que 3 destinos começaram a se entrelaçar. Nos meses seguintes, do outono até a primavera, cada passo seria conquistado com esforço. A desconfiança de Caramelo se tornaria um obstáculo diário. O orçamento apertado de Helena exigiria escolhas difíceis. O filho dela, preocupado, questionaria se aquilo era responsabilidade demais. A comunidade, aos poucos, começaria a observar. Mas nada seria simples. Haveria noites de chuva em que o medo antigo voltaria com o som dos trovões. Haveria propostas que colocariam mãe e filhote diante da possibilidade de separação. Haveria momentos em que Helena quase desistiria, acreditando que não tinha forças para sustentar aquela decisão. E cada pequena vitória teria um custo. Antes de continuarmos essa história que envolve amor, coragem e segundas chances, já deixa sua curtida neste vídeo, escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar cada capítulo dessa jornada emocionante. Porque o que começou com um corpo imóvel na calçada vai se transformar em uma história de reconstrução lenta, real, feita de gestos simples, um prato de comida oferecido com cuidado, uma venda dolorosa de lembranças antigas para pagar despesas, uma comunidade que aprende a se unir. Caramelo terá que decidir se pode confiar novamente. Helena terá que escolher entre permanecer onde criou raízes ou seguir o filho para longe. E o filhote, que nunca saiu do lado da mãe nem por um segundo, será a ponte invisível que sustentará todas essas escolhas. O que ninguém imagina é que a verdadeira transformação não acontecerá apenas na casa simples de paredes antigas e jardim esquecido. Ela acontecerá dentro de cada um deles. E tudo começou no instante em que aqueles olhos se abriram. Ela não se mexia. O filhote estava encolhido contra o corpo da mãe Caramelo, pressionando o focinho pequeno contra o peito dela como se pudesse empurrar a vida de volta para dentro. O sol do fim de tarde queimava a rua simples do interior de Minas Gerais, refletindo nas janelas antigas das casas geminadas. O cheiro de poeira quente subia do chão, misturado ao aroma distante de café fresco que vinha de alguma cozinha próxima. Caramelo respirava fraco. Seu corpo estava estendido na calçada, imóvel demais para quem sempre fora vigilante. Mesmo desacordada, suas patas estavam levemente dobradas em direção ao filhote, como se o instinto de proteção nunca a abandonasse. O filhote não saiu de perto nem por um segundo. Ele choramingava baixinho, um som quase imperceptível, e vez ou outra lambia o focinho da mãe. Pequeno demais para entender o que estava acontecendo, ele sabia apenas que precisava permanecer ali. O mundo podia ser grande, barulhento e imprevisível, mas enquanto estivesse encostado nela, tudo ainda fazia sentido. Algumas pessoas passaram pela rua. Olharam. Diminuíram o passo. Mas seguiram adiante. Até que Helena apareceu. Helena voltava da feira da praça. Carregava uma sacola com pão de queijo ainda quente, cheiro que preenchia o ar ao seu redor. A sanfona tocada na feira ainda ecoava em sua memória, junto das risadas das senhoras sentadas nos bancos de madeira.
Ela pensava na casa silenciosa que a esperava quando viu a cena. Parou. O primeiro impulso foi de hesitação. Aos 68 anos, com as mãos já marcadas pelo tempo, Helena sabia que qualquer decisão fora da rotina exigia energia que ela nem sempre sentia ter. Mas havia algo naquele filhote. Ele não fugia. Não latia. Apenas permanecia. Ela se aproximou devagar. Calma, calma. Caramelo não reagiu. O filhote levantou a cabeça, os olhos úmidos e atentos. Helena ajoelhou na calçada. O calor do chão atravessou o tecido fino da saia. Com cuidado, tocou de leve o pescoço da cadela. Sentiu o pulso. Fraco, mas presente. Você está viva, murmurou, quase como um pedido. Naquele instante, os olhos de Caramelo tremeram. Foi um movimento mínimo, quase invisível. Mas Helena percebeu. O filhote também. E então, como se atravessasse uma névoa pesada, Caramelo abriu os olhos. Não foi um despertar tranquilo. Seu corpo reagiu com tensão imediata. O olhar percorreu o ambiente em alerta, até encontrar o filhote. Ele estava ali, encostado nela. Seguro. Só depois percebeu a presença humana. Helena manteve a mão imóvel, mostrando que não havia ameaça. O coração da professora aposentada batia acelerado, não de medo, mas de algo que não sabia explicar. Uma mistura de alívio e responsabilidade. Caramelo tentou levantar a cabeça, mas o corpo não respondeu como deveria. A fraqueza era evidente. Ela piscou lentamente, confusa, sentindo o gosto seco na boca e o peso estranho nos músculos. O filhote emitiu um latido curto, quase comemorando. Helena sentiu os olhos marejarem. Naquela rua simples, sob o céu que começava a ganhar tons rosados, uma decisão silenciosa foi tomada. Ela não podia deixá-las ali. Mas também sabia que não seria simples. Helena morava sozinha numa casa antiga, com paredes grossas e quintal pequeno cheio de jasmins. Sua aposentadoria era suficiente para viver com cuidado, mas sem excessos. O filho, Marcos, morava na capital e sempre insistia para que ela fosse morar com ele. Já fez demais pelos outros, mãe, ele dizia. E agora, ali, diante daquela mãe Caramelo e do filhote inseparável, Helena sentiu algo que não sentia há anos: propósito. Caramelo tentou se mover novamente. O esforço foi maior do que seu corpo permitia. Helena percebeu que, se deixasse para depois, talvez não tivesse outra chance de ajudar. Ela tirou o celular da bolsa e ligou para Lúcia, vizinha e voluntária de uma pequena ONG de proteção animal da cidade. Lúcia, eu preciso de ajuda. Encontrei uma mãezinha com filhote. Ela acordou, mas está muito fraca. Do outro lado, Lúcia prometeu chegar em poucos minutos com uma caixa de transporte. Enquanto esperavam, Helena ficou ali, sentada na calçada, ignorando o desconforto. O pão de queijo esfriava na sacola. O céu escurecia lentamente. O vento da tarde trazia o cheiro de terra e folhas secas. Caramelo mantinha os olhos abertos agora. Vigilantes. Desconfiados. Ela não sabia quem era aquela mulher. Não sabia onde estava. Mas sabia que o filhote continuava encostado em seu corpo. E isso bastava para permanecer acordada. Quando Lúcia chegou, com passos apressados e expressão preocupada, encontrou Helena acariciando de leve o filhote enquanto falava baixo com Caramelo. Vamos levar as duas, decidiu Lúcia. Caramelo tentou reagir quando a tocaram para colocá-la na caixa. Mesmo fraca, mostrou que ainda havia força dentro dela. Um rosnado baixo escapou, não de agressividade, mas de proteção. Helena não recuou. Nós vamos ajudar, você pode descansar. Talvez Caramelo não entendesse as palavras. Mas entendeu o tom. E, pela primeira vez desde que abrirá os olhos, permitiu que alguém se aproximasse do filhote sem reagir. A caixa foi fechada com cuidado. O filhote ficou encostado nela, como sempre. Enquanto caminhavam em direção à casa de Helena, a rua parecia diferente. As luzes dos postes começavam a acender. Uma janela se abriu. Alguém observou. O som distante de uma televisão ecoava de dentro de uma casa. Helena sentia que algo havia mudado. Não apenas para Caramelo, mas para ela também. A porta da casa antiga se abriu, revelando o cheiro de madeira e lavanda. O quintal, iluminado pela luz amarelada, parecia maior do que antes.
Ali começaria uma nova história. Caramelo não sabia ainda, mas aquele não era apenas um abrigo temporário. Era o início de uma reconstrução. A casa de Helena nunca pareceu tão cheia. O piso frio da cozinha refletia a luz amarelada da lâmpada antiga, enquanto o cheiro de lavanda misturado com madeira encerada envolvia o ambiente. A caixa de transporte foi colocada com cuidado perto da porta que dava acesso ao quintal. Helena se ajoelhou devagar, sentindo os joelhos reclamarem do esforço, e abriu a portinhola. Caramelo manteve o corpo imóvel por alguns segundos. Seus olhos atentos percorreram cada canto daquele espaço desconhecido. O filhote saiu primeiro, trêmulo, mas curioso. Pisou no chão com cautela, cheirando o ar. Havia aromas novos ali. Arroz cozido, sabão neutro, plantas molhadas do jardim. Helena afastou-se um pouco para não intimidar. Lúcia, ao lado, observava em silêncio. A mãe Caramelo finalmente reuniu forças para sair da caixa. Seus movimentos eram lentos, cuidadosos, mas havia dignidade em cada passo. Mesmo fragilizada, ela se posicionou imediatamente entre o filhote e as duas mulheres. Helena percebeu aquele gesto. Não era agressividade. Era amor. Um cobertor velho foi estendido próximo à porta do quintal, onde o ar circulava melhor. Uma tigela com água fresca foi colocada a poucos centímetros. O som da água sendo despejada ecoou suave, e Caramelo virou o rosto na direção do ruído. A sede era visível, mas o medo ainda falava mais alto. O filhote, impulsivo como todo pequeno ser descobrindo o mundo, aproximou-se primeiro. Tocou a água com a língua e se assustou com a própria imagem refletida. Helena sorriu discretamente. Aquela pequena cena trouxe uma leveza inesperada ao ambiente. Caramelo observou o filhote beber. Só então deu 2 passos à frente e, com movimentos contidos, começou a se hidratar. Cada gole parecia devolver um fragmento de energia. Lúcia explicou que no dia seguinte levariam as duas para avaliação no veterinário da cidade. Helena assentiu. Sabia que aquilo significaria despesas, mas naquele momento a preocupação maior era oferecer estabilidade. Quando Lúcia foi embora, o silêncio tomou conta da casa novamente. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Havia respirações suaves preenchendo o espaço. Helena sentou-se na cadeira da cozinha, observando de longe. Caramelo deitou-se no cobertor, mantendo o filhote colado ao peito. Seus olhos não se fecharam completamente. A vigilância permanecia. A noite avançou devagar. O vento tocava as folhas do jasme no quintal, espalhando perfume pelo ar. Em determinado momento, um trovão distante ressoou no horizonte. Caramelo levantou a cabeça imediatamente. O corpo ainda fraco reagiu com tensão. Helena percebeu. Aproximou-se alguns passos, mas respeitou a distância. Falou baixo, com voz firme e calma. O som da voz parecia criar uma barreira contra o medo. A tempestade não chegou com força, apenas uma garoa fina que tamborilava no telhado. Mesmo assim, cada ruído novo fazia Caramelo enrijecer. O filhote, exausto, dormia profundamente, alheio ao passado recente da mãe. Já passava da meia-noite quando Helena decidiu improvisar uma pequena cama ao lado do cobertor, usando almofadas antigas. Não tocou em Caramelo, apenas acomodou-se ali perto. A proximidade era um gesto silencioso de compromisso. Pela primeira vez desde que cruzara aquele portão, Caramelo piscou mais lentamente. O cheiro constante de lavanda, o som regular da respiração humana e a ausência de ameaças começaram a construir algo invisível. Confiança não nasce pronta. Ela se insinua devagar. Helena fechou os olhos, sentindo o peso da decisão que tomara. Sabia que o filho não entenderia de imediato. Sabia que haveria dificuldades. Mas naquela madrugada, ouvindo a respiração sincronizada da mãe e do filhote, teve a certeza de que a casa voltará a respirar. E Caramelo, ainda alerta, permitiu-se descansar por alguns minutos mais profundos, mantendo o focinho encostado no filhote, como se prometesse que dali em diante nenhum deles enfrentaria o mundo sozinho. O amanhecer chegou silencioso, tingindo o céu de um azul claro que atravessava as cortinas finas da cozinha. O cheiro de café fresco logo tomou conta da casa, misturado ao perfume doce do jasme no quintal ainda úmido da garoa da madrugada. Helena acordou antes do despertador antigo tocar. Por alguns segundos, esqueceu-se da mudança na rotina. Então ouviu um leve arranhar no piso. Caramelo já estava de pé.
O corpo ainda demonstrava cansaço, mas havia firmeza em sua postura. Ela caminhava devagar pela cozinha, explorando o território com o focinho atento. O filhote a seguia de perto, tropeçando nas próprias patas, descobrindo cada canto como se fosse um universo inteiro. Helena observava da porta, segurando a xícara quente entre as mãos. Havia algo de solene naquela exploração. A casa, antes silenciosa, agora tinha pequenos ruídos constantes. Unhas tocando o chão. Respirações curtas. O leve bater de uma cauda hesitante contra o armário. A primeira dificuldade do dia surgiu logo cedo. Caramelo recusou a ração que Helena havia separado. Cheirou, afastou-se, voltou a cheirar. O filhote, menos exigente, tentou comer, mas acabou esperando a mãe. Helena percebeu que talvez fosse cedo demais para mudanças bruscas. Lembrou-se então de algo que Lúcia comentara na noite anterior. Cães que viveram muito tempo na rua estranham alimentos secos no início. Helena abriu a geladeira e pegou um pouco de frango cozido que havia preparado dias antes. Desfiou com cuidado, misturando a ração. O aroma espalhou-se pela cozinha. Caramelo aproximou-se com cautela. Provou uma pequena porção. Mastigou devagar. O filhote, animado, começou a comer com mais confiança. A solução simples trouxe alívio. Helena sorriu discretamente, sentindo que aprenderia junto com elas. Mais tarde, Lúcia chegou para levá-las ao veterinário. A caixa de transporte foi posicionada novamente no chão. Desta vez, Caramelo hesitou mais. A lembrança da noite anterior ainda estava fresca, mas o instinto protetor falava alto. Ao ver o filhote entrar primeiro, ela o seguiu. A clínica ficava perto da praça central da cidade, onde senhoras se reuniam para conversar sob a sombra das árvores. O cheiro de álcool e medicamentos contrastava com o ambiente acolhedor da casa. Caramelo ficou tensa, os músculos enrijecidos, os olhos atentos a cada movimento. O veterinário examinou com cuidado. Confirmou que a fraqueza era resultado de dias difíceis, mas garantiu que, com alimentação adequada e descanso, a recuperação seria possível. Aplicou medicação leve e orientou o retorno em 2 semanas. O filhote estava saudável, apenas precisando de reforço nutricional. Helena ouviu cada instrução com atenção. Enquanto pagava a consulta, sentiu o peso da responsabilidade se concretizar em números. O valor não era pequeno para quem vivia de aposentadoria. Pela primeira vez, uma dúvida atravessou seu pensamento. Seria capaz de sustentar aquilo a longo prazo? No caminho de volta, a feira da praça estava montada novamente. O cheiro de pastel frito e caldo de cana invadia o ar. Helena parou por um instante, observando o movimento. Algumas pessoas notaram a caixa de transporte e sorriram. Uma senhora comentou que as duas eram bonitas. Esse pequeno reconhecimento aqueceu o coração de Helena, mas também despertou uma preocupação nova. E se alguém quisesse levar apenas o filhote? A ideia de separação surgiu como uma sombra breve, mas intensa. Em casa, Caramelo saiu da caixa e caminhou direto até o cobertor. Deitou-se, exausta, mas mais serena. O filhote acomodou-se junto a ela. Helena sentou-se à mesa com as contas espalhadas diante de si. O barulho distante da feira ainda ecoava pela janela aberta. O sol da manhã iluminava o chão, revelando pequenas marcas de patas espalhadas pela casa. Ela percebeu que aquelas marcas não eram sujeira. Eram sinais de vida. Os dias começaram a encontrar um ritmo próprio. O outono avançava devagar pelo interior de Minas Gerais, trazendo manhãs mais frescas e tardes de luz dourada que atravessava janelas antigas da casa. O quintal, antes silencioso, agora tinha movimento constante. O filhote descobria o mundo em pequenos saltos desajeitados, perseguindo folhas secas que o vento empurrava pelo chão. Caramelo observava cada passo com atenção absoluta. A recuperação dela era visível, mas não completa. O corpo já respondia melhor, os movimentos eram mais firmes, porém a desconfiança permanecia intacta. Sempre que alguém passava pelo portão de ferro, Caramelo se colocava entre o filhote e a grade, postura rígida, olhar fixo. Helena respeitava aquele limite. Ela passou a deixar a porta da cozinha aberta durante o dia, permitindo que mãe e filhote transitassem entre o interior e o quintal. A casa começou a ganhar novos sons. O leve arrastar de patas no piso, o tilintar das tigelas, o suspiro satisfeito depois das refeições.
O primeiro obstáculo maior surgiu numa tarde em que Marcos telefonou. A voz do filho vinha carregada de preocupação. Ele já sabia, por meio de uma vizinha, que Helena havia acolhido 2 cães. Enquanto falava ao telefone na sala, Helena sentia o olhar atento de Caramelo à distância. Marcos insistia que aquilo era responsabilidade demais. Falava sobre despesas, sobre cansaço, sobre o risco de quedas no quintal molhado. Helena ouviu tudo em silêncio. Sabia que parte das preocupações era legítima. Mas também sabia que algo dentro dela havia despertado. Após desligar, caminhou até o quintal. Sentou-se no degrau da porta. O cheiro de terra úmida misturava-se ao perfume das flores. Caramelo a observou por alguns segundos antes de se aproximar um pouco mais do que o habitual. Não houve toque. Mas houve proximidade. Naquela mesma semana, Lúcia apareceu com uma notícia. A ONG organizaria uma pequena campanha de arrecadação de ração na praça, aproveitando o movimento das tardes de sábado. Helena poderia levar Caramelo e o filhote para incentivar doações. A ideia provocou reações diferentes. Helena enxergava a oportunidade. Caramelo, sem saber, seria exposta a um ambiente cheio de estímulos. No sábado, a praça estava viva. Senhoras sentadas nos bancos comentavam receitas, crianças corriam perto do coreto, o cheiro de milho cozido e pastel dominava o ar. A sanfona tocava uma música antiga que parecia embalar a cidade inteira. Caramelo saiu da caixa de transporte com postura tensa. O filhote, curioso, tentava avançar em todas as direções. Helena manteve a guia firme, mas suave. Cada passo era calculado. No início, Caramelo recuava diante de qualquer aproximação. Seu corpo lembrava dias de insegurança. Mas o filhote, alheio ao medo, começou a interagir com uma criança que se agachou a poucos metros. O riso leve da menina ecoou pela praça. Caramelo observou. Nada aconteceu de ruim. Uma senhora idosa pediu permissão para tocar no filhote. Helena assentiu. O gesto foi delicado, respeitoso. O filhote aceitou o carinho com naturalidade. A tensão no corpo de Caramelo diminuiu um pouco. Não foi uma transformação imediata, mas foi o primeiro passo em um ambiente cheio de pessoas. Ao final da tarde, a ONG havia arrecadado sacos de ração suficientes para algumas semanas. Helena sentiu um alívio concreto. Aquela ajuda comunitária tornava o desafio mais possível. Em casa, já ao anoitecer, Caramelo caminhou pelo quintal com passos menos rígidos. O cansaço do dia parecia diferente. Não era exaustão de alerta constante, mas de experiência vivida. Helena preparou a mistura de ração com frango, como vinha fazendo desde o início. Enquanto as duas comiam, ela percebeu algo novo. Caramelo não ficou de costas para ela. Manteve-se de lado, ainda atenta, mas não totalmente fechada. A casa aprendia aos poucos a confiar. E Caramelo, mesmo sem entender completamente, começava a aceitar que aquele território podia ser mais do que provisório. O inverno chegou trazendo manhãs envoltas em névoa fina e um silêncio mais denso nas ruas da cidade. O quintal amanhecia coberto por um orvalho delicado que fazia brilhar as folhas do jasmim. Dentro da casa, o piso frio parecia ainda mais gelado, obrigando Helena a usar meias grossas enquanto preparava o café. Caramelo já demonstrava sinais claros de recuperação física. Seu pelo começava a ganhar brilho, e os movimentos estavam mais seguros. O filhote crescia rápido, as patas já maiores, a energia quase inesgotável. Ele corria pelo quintal como se cada canto fosse uma descoberta nova, trazendo pequenos gravetos para perto da mãe como se oferecesse presentes. Apesar da melhora visível, algo ainda permanecia guardado dentro de Caramelo. Um alerta invisível que nunca se apagava completamente. Numa tarde de céu carregado, o vento começou a soprar mais forte. As folhas secas rodopiavam pelo quintal, batendo contra o portão de ferro. O cheiro de chuva iminente invadiu o ar. Helena recolheu algumas roupas do varal e chamou as duas para dentro. Os primeiros trovões ecoaram distantes, mas profundos. O som reverberou pelas paredes da casa antiga. Caramelo congelou. Seu corpo reagiu antes que qualquer pensamento pudesse surgir. Os músculos se enrijeceram, as orelhas se colaram à cabeça, os olhos se abriram em alerta máximo. O filhote, assustado com a mudança repentina da mãe, aproximou-se instintivamente. A chuva começou forte, tamborilando no telhado de zinco do fundo da casa.
O barulho era. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Intenso, irregular, impossível de ignorar. Cada trovão parecia atravessar o chão e subir pelas patas de Caramelo. Helena percebeu imediatamente a transformação. Aproximou-se devagar, falando em tom baixo, constante. O som da própria voz parecia pequeno diante da tempestade, mas firme o suficiente para criar uma referência segura. Caramelo começou a andar pela sala, inquieta. Não procurava saída. Procurava controle. O passado difícil deixará marcas profundas, e o som da chuva parecia trazer memórias que o corpo não esquecia. O filhote tentou brincar, alheio ao peso emocional que recaía sobre a mãe. Mas ao perceber que ela não reagia, acomodou-se ao lado dela, encostando o focinho na perna dianteira. Um trovão mais forte fez as janelas vibrarem. Foi então que algo inesperado aconteceu. Caramelo caminhou até a poltrona onde Helena estava sentada e, depois de alguns segundos de hesitação, deitou-se ao lado dos pés dela. Não foi um gesto impulsivo. Foi uma escolha. Helena sentiu o calor do corpo dela tocar suas pernas. Não se moveu bruscamente. Apenas manteve a mão repousada sobre o braço da cadeira, permitindo que Caramelo decidisse a distância. A respiração da cadela estava acelerada. Aos poucos, o ritmo começou a diminuir. O som constante da voz de Helena, misturado ao cheiro familiar da casa, parecia formar uma barreira invisível contra o barulho da tempestade. O filhote, percebendo a proximidade, encaixou-se entre as duas. A chuva continuou por quase uma hora. O telhado estalava, a água escorria pelas calhas, o céu permanecia escuro. Dentro da sala, porém, formava-se um pequeno círculo de segurança. Quando a tempestade finalmente perdeu força e o som da chuva se transformou em gotejamento suave, Caramelo ainda permanecia ali. Seus olhos já não estavam arregalados. A tensão diminuíra. Helena, emocionada, permitiu-se um gesto lento. Desceu a mão até o dorso de Caramelo e tocou de leve. Não houve recuo. Foi a primeira vez que o toque aconteceu sem resistência. A casa, que antes era apenas abrigo, começava a se tornar refúgio. O inverno avançava, trazendo tardes mais curtas e um frio que se infiltrava pelas frestas das janelas antigas. A casa já não parecia silenciosa como antes. Havia sempre o som leve das patas atravessando o corredor, o bater suave da cauda contra os móveis, o suspiro tranquilo depois das refeições. Caramelo estava diferente. O olhar permanecia atento, mas já não carregava a mesma tensão constante. Ela circulava pela casa com mais liberdade, embora ainda mantivesse o hábito de se posicionar entre o filhote e qualquer visita. O instinto protetor era inabalável. O filhote crescia rápido demais para os olhos de Helena. As orelhas começavam a ganhar forma definida, o latido ficava mais firme, e a curiosidade o levava até o portão sempre que ouvia passos na calçada. Ele enxergava o mundo como promessa. Caramelo, como desafio. Numa manhã clara, Lúcia apareceu com uma expressão hesitante. Sentaram-se à mesa da cozinha enquanto o cheiro de café recém-passado preenchia o ambiente. Caramelo observava da porta, atenta a cada gesto. Lúcia explicou que uma família da cidade vizinha havia se encantado pelo filhote durante a campanha na praça. Era um casal tranquilo, com quintal grande e experiência com cães. Estavam dispostos a oferecer boa estrutura. As palavras ficaram suspensas no ar. Helena sentiu o peso da possibilidade antes mesmo de responder. Sabia que encontrar um lar para o filhote poderia aliviar as despesas e garantir segurança futura. Mas também sabia que mãe e filho nunca haviam se separado. Caramelo, como se percebesse a mudança no clima da conversa, aproximou-se lentamente e posicionou-se ao lado do filhote. Seu corpo tocou o dele com firmeza. Naquela tarde, Helena observou os dois no quintal com atenção redobrada. O filhote corria atrás de uma bola improvisada feita de pano velho. Caramelo acompanhava com os olhos, pronta para intervir se necessário. Em determinado momento, ele tropeçou e caiu. Antes mesmo de emitir qualquer som, ela já estava ao lado dele. Não era apenas cuidado. Era vínculo profundo. Os dias seguintes foram tomados por reflexão silenciosa. Helena revisou suas contas, calculou gastos, avaliou possibilidades.
Vendeu alguns discos antigos guardados há anos em uma caixa no armário da sala. O dinheiro ajudaria por um tempo, mas não resolvia tudo. Marcos telefonou novamente. Ao saber da possível adoção, considerou a decisão sensata. Argumentou que seria mais fácil para a mãe cuidar apenas de um animal. A preocupação dele tinha fundamento, mas o tom prático contrastava com o que Helena sentia no coração. Naquela noite, enquanto preparava a mistura de ração com frango, Helena notou algo diferente. O filhote levou parte da comida até perto da mãe, como se dividisse espontaneamente. Caramelo permitiu, tocando o focinho dele com suavidade. Helena compreendeu naquele instante que a separação não seria apenas física. Seria emocional. No dia marcado para a família visitar a casa, o céu amanheceu nublado. O ar estava pesado. Helena recebeu o casal com cordialidade. Eram gentis, educados, demonstravam interesse verdadeiro. O filhote se aproximou curioso. Caramelo permaneceu atrás, observando cada movimento. Quando o homem tentou pegar o filhote no colo, Caramelo se colocou entre eles. Não rosnou. Não avançou. Apenas impediu. O gesto foi suficiente. Helena sentiu um aperto no peito. Pediu um momento. Caminhou até o quintal, respirou fundo, olhou as flores que começavam a resistir ao frio. Voltou decidida. Agradeceu a visita, explicou que não se sentia pronta para separar os dois. O casal compreendeu, ainda que com decepção contida. Quando o portão se fechou, Caramelo caminhou até Helena e permaneceu ao lado dela. Não havia euforia. Havia calma. A decisão trouxe consequências financeiras e desafios futuros, mas também fortaleceu algo invisível entre aquelas paredes. Algumas escolhas doem, mas também constroem raízes. O frio começou a perder intensidade à medida que os dias avançavam. O céu já amanhecia com tons mais claros, e o quintal dava sinais discretos de que a primavera se aproximava. Pequenos brotos surgiam nos vasos de cerâmica, e o perfume do jasmim voltava a se espalhar com mais intensidade pelo ar da manhã. A decisão de manter mãe e filhote juntos trouxe consequências imediatas. As despesas continuavam presentes, e Helena precisou reorganizar cada detalhe do orçamento. Reduziu gastos com pequenas indulgências, adiou a pintura da sala, passou a planejar as compras com ainda mais cuidado. Mesmo assim, mantinha firme a convicção de que havia feito o certo. Caramelo percebia as mudanças na rotina. Os horários das refeições tornaram-se mais definidos, os passeios passaram a acontecer sempre no mesmo período do dia. A previsibilidade trazia segurança. O filhote, agora maior e mais confiante, caminhava ao lado da mãe com passos firmes, explorando as calçadas da rua sob o olhar atento dela. Durante um desses passeios, uma vizinha idosa parou para conversar com Helena. Comentou sobre como os cães estavam diferentes, mais saudáveis, mais tranquilos. O elogio foi simples, mas significativo. Outras pessoas começaram a reconhecer Caramelo como parte do bairro. Lúcia apareceu certa tarde com uma proposta animadora. A ONG organizaria uma participação maior na festa tradicional da cidade em homenagem à padroeira. Haveria barracas de comida típica, música ao vivo e uma campanha de conscientização sobre adoção responsável. Caramelo poderia ser o símbolo da superação da feira. Helena hesitou por um instante. Expor Caramelo novamente a um ambiente movimentado poderia ser arriscado, mas também representava a oportunidade de fortalecer o apoio da comunidade. Os dias que antecederam a festa foram de preparação. Helena ajudou a organizar doações, separou panfletos informativos e ajustou o pequeno espaço onde Caramelo ficaria durante o evento. O filhote, cheio de energia, parecia não sentir o peso das responsabilidades ao redor. Quando a noite da festa chegou, a praça estava iluminada por bandeirinhas coloridas. O cheiro de canjica e pamonha misturava-se ao som da sanfona e das conversas animadas. Crianças corriam entre as barracas, senhoras se acomodavam nas cadeiras de plástico para observar o movimento. Caramelo entrou na praça com postura firme, mas menos rígida do que meses atrás. O filhote caminhava ao lado dela, curioso e atento. Helena mantinha a guia segura, transmitindo calma. No início, Caramelo permaneceu observando tudo à distância. O barulho era intenso, as luzes piscavam, os passos eram constantes. Mas, diferente da primeira vez, ela não tentou recuar. Limitou-se a acompanhar.
Uma senhora aproximou-se devagar e pediu permissão para acariciar o filhote. Helena assentiu. O toque foi leve, respeitoso. O filhote respondeu com alegria contida. Caramelo observou cada movimento. Pouco depois, outra senhora estendeu a mão na direção de Caramelo. Houve um breve instante de tensão. O ar pareceu suspenso. Caramelo inclinou levemente a cabeça e permitiu o toque. O gesto simples provocou murmúrios emocionados. Lúcia aproveitou para contar a história da recuperação, destacando o vínculo entre mãe e filho e o papel da comunidade. As doações superaram as expectativas. Sacos de ração, contribuições financeiras modestas, mas constantes, e até ofertas de ajuda para pequenos reparos na casa de Helena começaram a surgir espontaneamente. Marcos, que havia prometido visitar a mãe naquele fim de semana, presenciou parte da movimentação. Observou a interação das pessoas com Caramelo, percebeu o reconhecimento no olhar dos vizinhos. Algo mudou dentro dele. Naquela noite, ao retornarem para casa, o quintal parecia diferente. Não apenas pelo perfume das flores, mas pela sensação de pertencimento. Caramelo caminhou até o centro do quintal e sentou-se. O filhote deitou ao lado dela. Helena observava da porta, sentindo que, pela primeira vez, não carregava tudo sozinha. A comunidade havia se aproximado. E Caramelo já não enfrentava o mundo apenas com desconfiança. A primavera chegou trazendo manhãs luminosas e um céu limpo que parecia ampliar o quintal. As flores que Helena cultivava há anos desabrocharam com mais intensidade naquele ano, como se respondessem ao movimento novo da casa. O perfume do jasmim misturava-se ao cheiro de ração fresca e terra revolvida pelas patas curiosas do filhote. Caramelo já não era a mesma cadela que atravessara o portão meses antes. Seu pelo tinha brilho, o corpo recuperara firmeza e o olhar, embora ainda atento, carregava menos tensão. Ela caminhava pelo quintal com segurança, marcando o território não por medo, mas por pertencimento. O filhote, agora maior, começava a testar limites. Corria até o portão quando ouvia passos, latia para bicicletas que passavam na rua, tentava alcançar pássaros pousados no muro. Caramelo corrigia com leves toques de focinho, ensinando silêncio e observação. O aprendizado era constante. Helena também mudará. Seus passos estavam mais firmes, a rotina mais organizada. As contribuições da comunidade ajudavam a equilibrar as despesas, mas um novo desafio surgiria sem aviso. Depois de dias de chuva leve, Helena percebeu manchas escuras surgindo na parede da sala. A infiltração antiga, ignorada por anos, começava a se espalhar. O cheiro de umidade tornou-se perceptível, principalmente nas manhãs frias. A madeira do rodapé apresentava pequenas deformações. O problema exigia reparo rápido. Helena sabia que adiar poderia comprometer a estrutura da casa. Mas o orçamento, mesmo com a ajuda da ONG, ainda era limitado. O pensamento de precisar escolher entre a segurança da casa e as necessidades dos cães trouxe ansiedade silenciosa. Caramelo percebeu a mudança no comportamento dela. Seguia Helena pelos cômodos, observando enquanto ela tocava as paredes, analisava o teto, suspirava diante das contas espalhadas sobre a mesa. Marcos chegou para visitar a mãe naquele mesmo período. Ao entrar na sala, notou o cheiro de umidade e a mancha crescente na parede. A preocupação dele ganhou nova forma. Não era apenas sobre os cães. Era sobre a casa que envelhecia junto com Helena. Naquela tarde, sentaram-se no quintal enquanto o sol iluminava as flores recém-abertas. Marcos observou Caramelo deitada sob a sombra do pé de limão, o filhote brincando ao redor. Notou como a mãe falava com os dois com naturalidade, como se sempre tivessem feito parte da vida dela. Ele percebeu algo que antes não enxergava. A casa não estava sobrecarregada por causa deles. Estava viva por causa deles. Nos dias seguintes, Marcos decidiu permanecer na cidade por mais tempo. Entrou em contato com um conhecido que trabalhava com reformas simples. O orçamento apresentado não era pequeno, mas era viável se dividido. A comunidade, ao saber da situação por meio de Lúcia, também se mobilizou. Um vizinho ofereceu ajuda com a pintura após o reparo. Outra senhora contribuiu com parte do material. Durante as obras, o barulho de martelos e o cheiro de cimento fresco alteraram a rotina. Caramelo ficou inquieta no início, sensível aos sons inesperados. Helena organizou um espaço mais reservado no quintal, onde ela pudesse se sentir segura. Aos poucos,
A cadela percebeu que os ruídos não representavam ameaça. O filhote, curioso, observava cada movimento dos trabalhadores à distância, aprendendo a distinguir perigo real de simples novidade. Quando o reparo foi concluído, a sala parecia renovada. As paredes claras refletiam melhor a luz da manhã, o ar estava seco, o cheiro de tinta fresca substituía a umidade antiga. Helena caminhou pelo cômodo restaurado com emoção contida. Caramelo entrou logo depois, cheirando cada canto, como se confirmasse que o território continuava o mesmo, apenas mais forte. A casa resistira. E aquela resistência era prova de permanência. O calor da primavera se intensificava, e a casa de Helena parecia finalmente respirável. O quintal estava cheio de vida, o piso já seco, as flores abertas exalando perfume doce. O filhote corria com energia, perseguindo folhas secas levadas pelo vento, enquanto Caramelo observava com atenção constante, mas sem tensão. Agora seus passos eram firmes, quase elegantes, cada movimento carregando a confiança conquistada com o tempo. Helena acordava cedo, mas sem pressa. Preparava o café da manhã com cuidado, conversando com Caramelo e o filhote como se falasse com pessoas. A rotina do trio estava estabelecida, mas desafios inesperados continuavam a surgir. Um deles foi a chegada de um novo vizinho que não gostava de cães latindo e questionava o barulho feito pelo filhote durante a manhã. Helena precisou negociar, explicando os treinos e as medidas de contenção, além de garantir que a tranquilidade da rua seria respeitada. A situação exigiu paciência e compreensão, mostrando que, mesmo com confiança, a vida ao redor exigia adaptação. O filhote começava a entender ordens simples. Quando Helena pedia que sentasse ou permanecesse no quintal, ele obedecia parcialmente, mas sempre com o olhar para Caramelo. A mãe, paciente e firme, reforçava cada aprendizado com pequenas investidas de focinho e contato físico. Helena assistia, emocionada, percebendo que o vínculo entre os dois não era apenas natural, mas também uma espécie de educação silenciosa que se construía sem pressa. Uma tarde, Helena decidiu levar as duas para um passeio mais longo. Caminharam pela praça central, agora cheia de movimento típico de primavera. Crianças brincavam perto da fonte, vendedores ofereciam frutas e doces, o som da sanfona ainda ecoava das barracas de música. Caramelo se manteve ao lado do filhote, protegendo-o sem que fosse necessário qualquer rosnado ou alerta. A postura serena chamou a atenção de transeuntes, que paravam para observar o vínculo evidente entre mãe e filho. Durante a caminhada, encontraram uma senhora que visitava a praça com frequência. Ela se aproximou, ofereceu petiscos caseiros e conversou com Helena sobre cuidados naturais com cães. Caramelo observou cada gesto, permitindo que o contato acontecesse. O filhote, por sua vez, aceitou rapidamente a atenção. Helena percebeu que a confiança construída nos últimos meses estava consolidada. De volta a casa, a tarde trouxe um momento de vulnerabilidade. Caramelo, ainda consciente do passado, decidiu que precisava dormir fora do cobertor habitual. Escolheu um canto do quintal onde podia observar o portão. Helena respeitou, deixando água fresca e comida por perto. Foi o primeiro gesto verdadeiro de autonomia que a cadela manifestou, mostrando que a segurança não dependia apenas da proximidade humana. Mais tarde, o filhote aproximou-se dela, encostando o focinho na mãe, e ambos permaneceram juntos olhando o pôr do sol através das janelas abertas. Helena sentiu que aquele pequeno instante resumia tudo: esforço, paciência, escolhas difíceis e vínculo construído com cuidado. O relacionamento entre Helena, Caramelo e o filhote não era apenas de proteção ou dependência. Era uma conexão silenciosa, feita de respeito, confiança e amor crescente. Cada obstáculo enfrentado, desde os primeiros dias de fragilidade até a adaptação ao mundo exterior, reforçava a certeza de que a permanência de ambos era fruto de dedicação, compreensão e coragem. Ao anoitecer, com a luz suave filtrando-se pelas cortinas, Caramelo deitou-se ao lado do filhote e Helena sentou-se próxima, observando os dois. Não havia pressa, nem tensão. O vínculo estava forte, e cada gesto de cuidado, cada escolha difícil do passado, havia transformado a casa em refúgio, e os corações em lar. O sol da manhã iluminava cada canto da casa de Helena, espalhando tons dourados sobre as paredes recém-pintadas e o piso limpo. O perfume do jasmim do quintal se misturava ao aroma do café que fervia suavemente na cozinha, criando uma sensação de aconchego que parecia envolver toda a casa. Caramelo caminhava lentamente pelo corredor, o pelo brilhando sob a luz, enquanto o filhote corria animado, perseguindo a própria sombra,
agora confiante e seguro. Helena sentou-se na cadeira da cozinha, observando o movimento das duas com um sorriso contido. Cada passo daquela manhã lembrava o quanto haviam percorrido juntas. A fragilidade dos primeiros dias, o medo que ainda insistia em surgir, os desafios financeiros e os obstáculos externos. Tudo parecia distante diante da harmonia que agora preenchia aquele espaço. O filhote correu até Caramelo, encostando-se a ela, e a cadela inclinou a cabeça, aproximando o focinho do filho com cuidado e ternura. Helena percebeu como aquele gesto simples carregava toda a história do que haviam vivido. A desconfiança inicial transformada em proteção absoluta, o medo superado por confiança, a solidão substituída por conexão. Naquele dia, a visita de Lúcia trouxe uma surpresa inesperada. Ela trouxe consigo uma caixa de transporte decorada com cores suaves e compartilhou a notícia de que uma família querida da cidade vizinha havia preparado um espaço especial para acolher Caramelo e o filhote caso Helena precisasse de ajuda no futuro. Mas o mais emocionante era que não era uma separação. Era uma promessa de cuidado e amizade, um plano que assegurava que, acontecesse o que acontecesse, mãe e filho permaneceriam juntos. Helena sentiu os olhos marejarem. Caramelo inclinou-se levemente, como se percebesse a emoção de sua humana. O filhote, curioso, cheirou a caixa, mas permaneceu ao lado da mãe, seguro de que aquele lar era o verdadeiro lugar que deveriam chamar de casa. O dia avançou com passos tranquilos. Helena levou as duas para o quintal, agora repleto de cores vivas das flores recém-brotadas. O filhote correu entre as flores, Caramelo seguindo com passos elegantes, mantendo sempre a vigilância necessária, mas sem tensão. O vento soprava leve, carregando risadas de vizinhos que passavam e o som distante de uma sanfona da praça central, criando uma trilha sonora perfeita para aquele momento de vitória silenciosa. Helena sentou-se em uma cadeira, colocando o braço sobre o corrimão do quintal, observando cada gesto. O filhote parou de repente, olhou para ela e latiu baixinho, como se quisesse dizer obrigado. Caramelo aproximou-se, tocou o dorso da mão de Helena com o focinho e se deitou ao lado do filhote, fechando os olhos. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio de história, de superação e de amor compartilhado. Naquela tarde, Helena finalmente percebeu que não era apenas a casa que havia mudado. Ela própria se transformará. A coragem de enfrentar cada desafio, a paciência para reconstruir confiança, a determinação em manter mãe e filho unidos haviam moldado não apenas a vida das duas cadelas, mas também a dela. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Caramelo levantou a cabeça e olhou para o horizonte, o filhote ainda enroscado em seu corpo. Helena sentiu uma emoção profunda. Tudo o que haviam vivido culminava naquele instante: segurança, amor e a certeza de que, a partir daquele momento, nenhuma dificuldade seria insuperável. Ela se aproximou e sentou-se no chão ao lado delas. Caramelo encostou a cabeça em seu colo, o filhote acomodou-se entre ambos. O mundo parecia harmonioso. Cada obstáculo, cada desafio enfrentado, cada escolha difícil havia construído não apenas uma casa, mas um lar. A noite caiu devagar, as luzes da casa refletindo nos olhos brilhantes de Caramelo e do filhote. Helena os abraçou suavemente, sentindo o calor do corpo de ambos. Pela primeira vez em meses, tudo estava em paz. O passado doloroso ficará para trás, e a vida diante deles prometia segurança, amor e momentos felizes juntos. O novo começo não era apenas um dia feliz. Era prova de que, com paciência, coragem e dedicação, vínculos podem se fortalecer, corações podem se curar, e um lar pode florescer mesmo depois de tempos difíceis. Caramelo e o filhote dormiam tranquilos, protegidos, e Helena sabia que, finalmente, todos estavam exatamente onde deveriam estar. Fim. Você chegou até aqui? Então comente casa, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.